Beleza, pessoal? Um abraço carinhoso, professor Antônio Júnior. A gente mais uma vez aqui para bater um papo carinhoso, falar um pouquinho da prova do país, né? Hoje nós estamos aqui com a prova de geografia do ano de 2019. Foi a última prova que teve. A gente fazer alguns pequenos comentários aqui com vocês, ok? Então nós vamos falar hoje só da prova de geografia, tá? Bom, uma maneira bem prática da gente estudar para essas provas é para se preparar melhor. Uma das estratégias que eu utilizei também foi o estudo somente em cima das questões também, né? Usando, é claro, as matérias que na época a gente estudava em sala de aula, mas também baixando as provas e respondendo essas questões, tá? Então é uma das maneiras que se tem para poder se preparar ainda, né, para a prova do país que está pré-agendada para 2021, né? Bom, vamos lá então. Ok. Prova de geografia, questões de 30 a 34. Pronto. Boa tarde, Antônio Aldir. Anota aí, por favor. 9146. Sim. 9146-5429. Por nada. Tem data para o curso? Ok, então. Obrigado a você. Tchau, tchau. Desculpa aí, galera. Vamos lá, então. Vou ter que editar o vídeo, né? Bom, então vamos lá, então. Questão 30. Tem um texto, né? Aí tem muita gente que vai diretamente para a pergunta, o que é um erro, porque na maioria das vezes este texto aqui ele vai estar ligado com as alternativas, ok? Então é importante ler, não tenho dúvida. Isso aqui para mim é básico, tá? Ler o que está escrito no texto, ele é fundamental. Tem jeito, tem que ler, ok? Então vamos lá, a palavra cartografia tem origem na língua portuguesa, tendo sido registrada pela primeira vez em 39, numa correspondência indicando a ideia de um traçado de mapas e cartas. Hoje entendemos a cartografia como a representação geométrica plana, simplificada e convencional de toda a superfície terrestre ou de parte desta, apresentando através de mapas, cartas ou plantas. Por meio da cartografia, quaisquer levantamentos ambientais, socioeconômicos, educacionais e saúde, etc., podem ser representados espacialmente, retratando a dimensão territorial, facilitando e tornando mais eficaz a sua compreensão. Então, textozinho falando um pouquinho aqui sobre a cartografia. Na estrutura educacional da educação básica do estado de Minas Gerais, no antigo CBC, cartografia é muito bem trabalhado do sexto ao nono, tá? Os livros didáticos, eles não trazem muito aspecto ensinando assim sobre a parte teórica da cartografia em si, né? Então isso aqui é matéria do sexto ao nono, para você ver o quanto é importante você prestar atenção em todos os anos, né? Então, esta habilidade aqui foi trabalhada com vocês, ou deveria ter sido trabalhada do sexto ao nono ano, tá? Eu separei uma imagenzinha para vocês aqui, para vocês terem uma noção o que é um elemento de cartografia. Bom, nós temos aqui um mapinha, né? Esse mapinha aqui está representando alguns elementos básicos, que isso aqui você tem que ir com esse conhecimento à prova, né? É claro que aqui está de uma maneira bem mais simplificada, né? Você tem que saber o que é um título. Por que eu preciso saber o que é um título? Porque o mapa, a representação cartográfica, eles vão ter vários temas, né? Neste caso aqui, o tema aqui é densidade demográfica. Logo, ele está falando de população
e está falando também de área, e a população distribuída nessa área. Poderia ser um mapa de climatologia, das unidades de relevo, os domínios morfoclimáticos, etc, etc. Então, o título do mapa ele é importante porque ele dá o assunto, o tema que vai ser tratado no mapa, tá bom? Todas as informações que nós temos nesse mapa aqui vão estar explicitados na legenda. É a legenda que vai decodificar todos os signos que estão aqui. Essas cores, as tonalidades das cores, o que elas representam, o que elas querem falar. Ok? Então, como aqui está falando de densidade demográfica, provavelmente aqui essas informações que eu nem estou enxergando direito, vai estar falando sobre pessoas distribuídas nessas áreas. Orientação, aqui pessoal, é o seguinte, essa orientação é aquela rosa dos ventos, né? Que as pessoas acham que só existe norte, sul, leste, oeste. Na verdade, nós temos os 4 pontos cardeais, depois nós vamos ter mais 4 pontos colaterais e depois nós vamos ter mais 8 pontos subcolaterais, né? Totalizando aí 16 pontos de orientação para fechar a então rosa dos ventos. É muito comum na Unimontes vir desse jeitinho aqui, ó, só indicando o norte. Então, o que ele está indicando aqui? Ele está te indicando a posição do norte. Se ele te indicou aqui o norte, ele já te indicou todas as outras, né? Fica subentendido que você sabe onde é que está todas as outras posições, né? Dentro dessa representação cartográfica aqui, ok? Ele pode fazer isso, professor? Pode, não está errado não, tá? Agora, ele pode colocar a rosa dos ventos completa, ou ele pode colocar somente os 4 pontos cardeais, enfim. Isso aí vai ficar a critério do examinador da prova, ok? Projeção. O que é a projeção no caso aqui? É o tipo de projeção cartográfica que esse mapa foi elaborado, né? Aí nós vamos ter a projeção cilíndrica, nós vamos ter a projeção cônica, nós vamos ter a projeção azimutal, né? Então é interessante você dar uma olhada aí nos tipos de projeção, ok? O que é tipo de projeção? É o tipo de mapa que foi construído. Esse mapa, por exemplo, aqui é uma representação cilíndrica, né? Um outro ponto importante aqui vai ser o que? A escala, né? O que é escala? Escala é uma relação de proporção entre a área no mapa com a área real. Daria para desenhar o Brasil no tamanho real dessa folha? Óbvio que não, né? Então, o autor lá do mapa, ele vai criar uma proporção. O que é a proporção? De 1 para 100, de 1 para 100 milhões, né? 1 centímetro no mapa equivale a 100 quilômetros na vida real. Então, cria-se essa proporção, tá? A escala trabalha desse tipo. Aí nós vamos ter escala numérica, escala gráfica, né? Esses são elementos importantes aí. É a base, isso é base, né? É claro que a cartografia ela é um pouco mais complexa, mas tendo essa base aí, já dá para resolver muito problema, ok? Então, vou voltar lá para a questão. Então, nós lemos lá, né? Nós lemos o textozinho, informamos o textozinho para vocês. Vamos ver o que ele mais está falando aqui. Aqui agora, considerando o texto, tá? Ele ainda pede para você considerar o texto. Quando vem falando isso aqui, provavelmente o texto ele vai influenciar aqui na resolução da questão, né? Considerando o texto e o seu conhecimento, ou seja, ele está afirmando aqui que esse conhecimento ele é prévio, ele já foi trabalhado, né? Seu conhecimento, né? Sobre o assunto, né? Por que seu conhecimento? Porque esse texto, esse tema ele foi trabalhado do 6º ao 9º ano, né? Noções de cartografia. Estão corretas as afirmativas. Então, o texto ele está afirmando, né, que todas essas afirmativas aqui, elas estão corretas, né? Aqui, todas corretas, exceto, ou seja, ele quer a errada, ok? Então, muito cuidado aí. Estão corretas as afirmativas, então logo você considera que todas estão corretas. Ele quer o quê? Ele quer a exceção. E ele quer, então, a exceção. O que é a exceção? Ele vai querer a questão errada, ok? Então, vamos lá. Vamos passar aqui em uma por uma. O chamado sistema de coordenadas geográficas foi criado através de linhas imaginárias para que cada ponto da Terra pudesse ser localizado no mapa. Aqui ele está falando das coordenadas geográficas, né?
Lembra lá do meridiano de Greenwich, aquela linha que está na vertical, a principal meridiano. Depois nós vamos ter uma linha que está na horizontal, que é a linha do Equador. Aí nós vamos ter os paralelos e os meridianos, né? Aí nós vamos ter as coordenadas geográficas. Se você não está lembrando disso aí, volta lá, ok? Volta lá, isso é matéria do ensino fundamental ainda. Então aqui a alternativa está corretíssima, né? Ele está afirmando aqui que foi criado as linhas imaginárias para que cada ponto pudesse achar, né? Vamos fazer aqui uma ideia. Vamos imaginar aqui, tentar desenhar para vocês aqui. Tá, isso aqui é uma representação cartográfica, né? Aqui nós vamos ter o meridiano de Greenwich e aqui nós vamos ter a linha do Equador. Então o que essa questão está falando aqui? Está falando que essas linhas imaginárias, elas foram criadas para reduzir o espaço, né? Aqui nós vamos ter ao lado do meridiano de Greenwich, tanto para leste como para oeste, e depois nós vamos ter também os paralelos aí com relação à linha do Equador, né? Então o que ele está dizendo mais ou menos é isso aqui. Isso aqui facilita qualquer localização do ponto. É claro que essas linhas elas não existem na vida real, viu, galera? Então tranquilo. Isso aí é só para... Isso aí é o processamento, geoprocessamento, dados via satélite, georreferenciamento, né? GPS e por aí vai. Então a letra A está correta. Os mapas, por serem produzidos por cartográficos elaborados de conhecimentos científicos, traduzem interesses e objetivos comuns a toda a sociedade. Percebe-se que nesta aqui não trata especificamente dos elementos básicos, né? Está tratando aqui de uma especificidade que os cartográficos de elaborados conhecimentos científicos traduzem interesse, etc, etc, tal. Bom, é aquela coisa, né? É interpretação. Vamos para as próximas, né? Quando a coisa pega, a gente pula, vamos para a próxima. É assim que funciona, tá? Até para nós, professores, quando a gente vai fazer prova de vestibular, não, mas de concurso público, para escolher uma outra profissão ou passar em outro concurso público melhor, essas estratégias que as pessoas utilizam. Quando tem alguma coisa que está muito na introdução, que foge um pouquinho dos conceitos teóricos, a gente pula para depois voltar, né? Ok, lá, vamos lá então. Vamos para C então. As diferentes projeções cartográficas foram desenvolvidas para permitir a representação da esfericidade terrestre num plano, mapas ou cartas. Ora, perfeito, né, galera? As diferentes projeções, o que são projeções? São tipos de mapas, né? Os vários tipos de mapas, eles foram criados para permitir uma representação fiel do nosso planeta. Esfericidade, porque o nosso planeta ele quer dizer, semi-redondo, né? É uma forma de um geóide, é uma esfericidade terrestre em um plano, né? Então eu criei uma projeção cilíndrica. Vamos lá. Eu criei uma projeção cilíndrica, né? Vamos imaginar, pegar minha cabeça aqui como exemplo, né? Aqui está a representação cilíndrica, aqui está o planeta, né? Eu pego uma folha de papel, eu enrolo no planeta, né? Enrolo aqui no planeta, tiro e aqui sai, né, o planeta Terra, né? É um exemplo, tá? Então, nós vamos ter o que aqui? Nós vamos ter então que as mais diversas formas cartográficas elas foram criadas para representar o nosso planeta, né? Então, o mapa azimutal ele vai trabalhar com as áreas polares, né? Então, eu ponho a projeção aqui em cima, tiro só essa área de objeto de estudo, né? A azimutal, a cônica, né? A cônica é tipo aquele chapeuzinho de aniversário que tem, que é mais ou menos um conezinho, né? Que trabalha mais com as áreas polares, vindo até aqui nessa região, até na linha do Equador. Então pega trabalhando um hemisfério, ou o norte ou o sul, seja lá qual for o objeto de estudo, tá? Então isso aí tem que voltar, viu, galera? Não tem jeito não. Você viu lá que nós mostramos lá o mapinha para vocês, só para vocês terem uma noção mais ou menos dessas informações básicas, ok? Então aqui está correto, tá? Letra C correta. Então nós já achamos a letra C, achamos a letra A que está correta. Então, o que ele quer? Ele quer a exceção. A exceção é errada. Os cartográficos trabalham com uma visão reduzida do território,
sendo necessário indicar a proporção entre a superfície terrestre e a sua representação. É verdade, né, galera? É aquele exemplo que eu estava dando para vocês. Tem como desenhar a cidade de Janaúba na folha de papel? O tamanho real de Janaúba na folha de papel? Não tem. Então, o que a pessoa que vai elaborar o mapa? Ele reduz Janaúba para que Janaúba possa ser colocada em uma folha de papel. E aí ele cria uma projeção, né? Ele cria uma projeção onde que eu tenho para cada centímetro no mapa equivale a, sei lá, 10 quilômetros na vida real. Isso aí tem todo um cálculo que a gente faz com a régua, etc e tal, tá? Então isso aqui é verdade, verídica, né? O que sobrou? Sobrou o nosso gabarito, né? O que sobrou aqui? Sobrou o nosso gabarito. Aquela que estava confusa, né? Aquela que era interpretação, aquela que ficava assim meio que é uma pegadinha ou não é, meio confuso, né? Então é claro aqui que nós estamos gastando muito tempo nessa questão. Estou fazendo de forma bem pausada, olhando todos os itens para vocês aprenderem. Claro que vocês não vão poder gastar todo esse tempo que nós estamos tendo aqui numa única questão, né? Já vista que eu tenho um vídeo no canal aqui falando sobre a administração do tempo, que é muito importante, ok? Então, o gabarito aqui é a letra B de bola. Tranquilo aí? Vamos para a próxima, então? Vamos lá, então. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Isto. Bom, vamos lá, então. Então, nós estamos aqui na próxima questão de geografia. Lembrando que essa prova é a prova de 2019, tá? País 2019, da Unimontes. Então, nós estamos aqui estudando as pegadinhas, como é que a gente faz para resolver essas questões. Observe, a informação já está pedindo para você observar, né? E aí você não vai poder fugir disso, você vai ter que observar, né? Essa figura que está aqui para você poder responder. Então, tudo que tiver nela aqui, você vai ter que considerar, né? Então, você vai perceber que tem alguma coisa diferente aqui. O que tem diferente aqui nesse mapa, nessa representação cilíndrica? Nós temos aqui uma área delimitada, que aqui está os trópicos de Câncer e Capricórnio, né? Tá aqui, ó, tá bem delimitada. Nesta área nós temos regiões que estão o quê? Que estão destacáveis, né? De verde, esse verdinho aqui, esse verde mais claro aqui. Então, esta área, ela está ligada com alguma coisa, ou com a nossa resposta, né? Lá a chave, lá o nosso gabarito da questão, ou alguma outra informação, tá? Porque nas demais aqui, ó, pra você ver, na região, no hemisfério norte, aqui grande parte do hemisfério norte, tá a mesma cor do hemisfério sul, então nós vamos prestar atenção aqui nessa região que está em destaque. Bacana? Ok. Via imagem, um outro ponto importante que a gente tem que levar em consideração é o que? É a fonte dessa imagem, porque ela também nos dá alguma informação adicional. Disponível em tal lugar, assim, assado. Opa, zona climática geral. Opa, vai estar falando sobre o clima, né? E aí, eu quero lembrar para vocês, nós estamos gravando essa videoaula, nós estamos gravando esse vídeo sobre a prova do país 2019. Hoje está aqui embaixo, aqui, ó. Você está dando para vocês perceber, 14/9/2020, às 16h13, né? Então, esta semana aqui, nós estamos trabalhando justamente com esse tema. Olha para você ver a importância do PET, né? País do ano passado cobrando conteúdo que está no PET dessa semana, porque o PET dessa semana fala sobre climas, né? Climas e suas variáveis, né? Climas e os seus elementos, alguma coisa assim nesse sentido, tá? Então, para você que acha que o PET não é importante, estou provando para você aqui na prática que o PET ele é muito, mas muito importante. Bacana? Vamos um pouquinho aqui. Vamos lá, então. Tá, questão 31. Assinale a alternativa correta considerando as regiões destacadas, né? Então, ele quer que você considere o quê? Somente essas regiões, aquilo que a gente tinha falado lá no início, né? Então, vamos lá. 31. O clima é considerado temperado, pois compreende de regiões de latitudes, de médias latitudes, tanto ao norte como no sul.
do Equador. Deixa eu ver aqui, o clima é temperado, pois compreende nas regiões médias, tanto ao norte como ao sul. Bom, o que vai invalidar aqui porque na verdade, tanto ao norte como ao sul, porque o próprio mapa aqui está mostrando para a gente que nós estamos numa área que é tropical, tá? Essa área tropical é uma área que recebe grande radiação solar, é a parte mais quente do nosso planeta, né? Então, tanto aqui ao norte como ao sul, invalida, né? Do Equador, invalida. Por que vai invalidar? Porque tanto ao norte como ao sul, quanto ao sul e quanto ao norte lá em cima, né? Deixa eu tirar isso aqui. Então, se nós olharmos aqui, nós estamos aqui, ó. A nossa área de estudo no mapa é essa aqui. É a parte mais quente do nosso planeta. É a parte que recebe a maior radiação solar do nosso planeta. Independente lá do eixo que é inclinado, 23 graus, etc. Independente disso, a parte mais quente do nosso planeta é esta aqui. Não tenho dúvida disso não, tá? Então, vamos analisar as outras e vamos ver se a gente acha alguma coisa que possa nos caminhar para uma resposta mais coerente, né? O clima é considerado temperado, o clima não é temperado, é a região mais quente, como eu já falei para vocês, pois compreende regiões de médias latitudes. Na verdade, nós não estamos em regiões de média latitude, né? As médias latitudes estão abaixo da linha do Equador, entre as altas temperaturas e as baixas temperaturas. Não vai ser o caso específico disso aqui, não. 31, vamos lá então. A predominância do relevo jovem. Epa, vou parar de ler. Por que eu vou parar de ler? Isso aqui é questão para a gente não zerar a prova de geografia, né, galera? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu vou tentar explicar isso aqui para vocês. Bom, se eu vou considerar somente esta região aqui, conforme foi falado, né? Considere somente a região destacada aí. E aí a questão fala assim, ó. A predominância de relevo jovem. Relevo jovem. Galera, relevo jovem só vai acontecer em áreas onde nós temos bordas de placas tectônicas. O que não é o caso do maravilhoso território brasileiro, que está localizado no centro de uma placa tectônica. Então nós não temos, o nosso relevo ele não é caracterizado numa temporalidade geológica mais recente. O nosso relevo ele é mais desgastado, é um relevo mais antigo, tá? Então nem vou ler o restante não. Aqui eu já vou invalidar, né? Aqui está errado, ok? Porque o gabarito ele quer a questão certa. Então vamos caminhar. A pressão atmosférica é elevada e nessas regiões a massa de ar são frias. Aqui está na cara, né, pessoal? Massa de ar fria numa região. Massa de ar fria em uma região onde esta região ela recebe a maior carga de radiação solar. Aí está o oposto, né? Se eu tenho a região mais quente do nosso planeta aqui, né? Só lembrar daquela música de Jorge Benjor, né? Moro num país tropical, né? Abençoado por Deus. Ok? Então, mais uma vez, nós vamos eliminar essa aqui também. Por que nós estamos eliminando essa aqui? Por causa disso aqui, ó. Massas de ar frias, né? Tranquilo? O que sobrou pra gente aqui? Sobrou pra gente o nosso gabarito, né, pessoal? Sobrou pra gente a letra D. Os rios normalmente caudulosos não congelam. Por que não congelam? Porque está localizado, né, numa área de radiação solar, numa área quente, né? Numa área tropical, né, do nosso planeta. São de regime fluvial? Perfeito, né? Pluvial. Pluvial vem de quê? Lembra disso aí para nós? Então ele vai vir os regimes de abastecimento dos rios no regime pluvial. Tudo isso aqui, ó, foi trabalhado, eu não sei se foi, não me lembro se foi, acho que foi no PET 3, quando nós trabalhamos sobre hidrografia, né? Regime fluvial.
regime pluvial, índice pluviométrico, né? Que é a questão da quantidade de chuvas, fluvial, que é abastecimento de rios secundários, etc., né? Então, os rios normalmente são caudulosos, verdade, já visto que nós temos aqui o maior rio do planeta, né? Que é o rio Amazonas, tanto em extensão como em volume de água. Vamos ter também aqui o seu regime, ele é pluvial, verdade, depende basicamente das águas da chuva, né? Então, mesmo se você não soubesse isso aqui, por eliminação, você teria chegado ao gabarito, tá? Então, questão 31, letra D de dado, ok? Então, vamos lá. O que nos sobra aqui... Vamos para a próxima, questão 32. Questão 32, observe a figura para responder a questão 32. Obrigado, coração. Beijo. Questão 32. Nós temos aqui um esquema, né? Esse esquema aqui mostra o que para a gente? Vamos tentar decifrar aqui o que ele está mostrando. Bom, eu tenho um ponto A, esse ponto A me liga com B. De B eu posso ir para D, de D eu posso ir para C, e de D também eu posso ir para E, e também posso ir para G. Opa, então D aqui eu posso falar que ele é o cara, né? O ponto D aqui eu vou deixar destacado aqui, olha para você ver. Com D aqui eu posso me ligar a 4 variáveis, né? Nem sei o que é isso aí não, faço nem ideia o que é não. Eu estou lá na minha prova, estou fazendo as minhas marcações, é assim que a gente faz prova. Você não pode fazer uma prova de geografia sem você rabiscar a sua prova, você tem que rabiscar a sua prova. É assim que a gente faz a prova. Então vamos lá. Então tá, estou aqui em D, eu posso chegar aqui. Eu cheguei aqui em G. G, o que é G? Ah, G está ligando a H. A de G eu também posso ir para I. E de G eu posso ir para F. Então vou deixar a G desmarcada aqui. Nem sei o que é G não. Eu só estou achando coisas aqui, eu estou imaginando coisas aqui. O que mais que eu posso colocar aqui? Deixa eu ver. Vamos analisar aqui o que mais nós podemos deduzir disso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos marcar aqui. Nós já marcamos que esses dois pontos aqui são os bambambãs, né? Que liga aí a todos os outros pontos, né? O que mais que eu posso falar? Eu posso falar também que eu tenho uma ligação, mesmo que seja indireta, né? Mas eu tenho uma ligação que alguns pontos estão para o lado de fora, né? Ponto A está para o lado de fora, o ponto C, AD está para o lado de fora, né? O que mais eu posso falar? Esses dois pontos aqui estão para o lado de fora, né? São pontos que estão para o lado de fora. Assim como circulei os internos, então há uma relação também nesses pontos de fora, né? Esses pontos de fora eles não estão interligados. Então, vamos imaginar, uma outra coisa que eu posso fazer aqui também, eu posso traçar uma linha aqui, ó. Eu tenho dois blocos, você concorda comigo? Eu tenho este bloco aqui e tenho este bloco aqui. Para mim vir nesse bloco aqui, eu preciso chegar a D para vir para G. O que você está falando, professor? Eu nem sei. Porque eu estou rabiscando aqui, eu estou interpretando essa figura aqui. Eu nem cheguei nas minhas alternativas. Primeiro eu tenho que ler, a própria questão, ela está falando, ô Antônio, você vai ter que observe a figura aí para responder. Então nós estamos fazendo a leitura de imagem. Nós estamos criando aqui as deduções para que a gente possa responder. É assim que a gente faz. Uma coisa importante, eu preciso vir aqui para ver se me fala mais alguma coisa. Aqui está falando a fonte, né? O autor que escreveu, que desenhou esse trem aí, não sei o que é. Opa! Achei uma coisa importante aqui que está ligado com a nossa matéria. Foi nossa primeira matéria quando nós estudamos ainda, né, em sala de aula esse ano, né? Qual matéria que é? Urbanização, metropolização, né, conexões, região metropolitanas, lembrou aí? Então essa palavra aí de alguma coisa está falando, né? Conexões, o que mais que fala aqui? Conexões e estudo de geografia geral do Brasil. Bacana. Então, tem sentido o que nós fizemos lá em cima. Você percebeu aí? Tem sentido, né? Eu saí da cidade A, aí eu já posso falar cidade porque eu lembrei que eu estudei com o professor de geografia as regiões metropolitanas, ligação de cidades, conurbação, etc e tal, né?
Então tá no meio de conexões. É sobre isso? Não sei, eu nem cheguei ainda lá nas perguntas. Mas nós estamos criando aqui, né, os nossos caminhos para poder responder. Ok? Então vamos lá. Conexões, estudo de geografia do Brasil geral, etc. Tal. Então vamos para a questão agora. Vamos ver o que a gente fala aqui, né? A leitura da figura permite inferir. Inferir-se de, deduzir-se, retirar, concluir, deduzir, a mesma coisa, tá? Então permite deduzir, então logo todas essas aqui, ó, eu vou considerar que estão corretas. Porque a leitura da figura me faz deduzir que eu vou encontrar tudo isso aqui. E aí ele me dá uma informação adicional. Exceto, então, uma dessas aqui não vai estar aqui nesse contexto. Logo, ele quer o quê? Ele quer a questão errada. Ok? É isso aí mesmo? Então, vamos lá. Questão 32. Espera aí. Questão 32. Trata-se de um esquema de regiões insalubres. Ué, trata-se de um... tem como eu deduzir que alguma coisa aqui é insalubre? Não tem. Né? Não posso nem falar que nada aqui é insalubre, né? Sei. Não tá inconcluso, vamos colocar assim, né? Tá inconcluso. Trata-se de uma representação de um sistema integrado de fluxo. É um sistema, né, gente? Ele está integrado, né? Então vamos imaginar que esses pontos aqui são cidades. Ou vamos imaginar aqui que esses pontos são os bairros da nossa cidade, né? Eu estou no bairro A, se eu quiser ir para o bairro D, eu vou ter que passar para o bairro C. Então é um esquema que está o quê? Está interligado, né? Então a pessoa ela vem caminhando até o bairro B para chegar no bairro C. Se ele quiser chegar no bairro I, ele vai ter que passar por este caminho, então isso tem uma ligação, né? Então, verdade, trata-se de uma representação de um sistema integrado de fluxos, né? Então a pessoa ela pode caminhar por esse sistema e chegar nesses locais. Tranquilo, até aí tudo bem, né? Os pontos D e G são lugares mais valiosos. Vamos lá, ponto D, ponto G. Epa, bacana. E olha que nós já tínhamos até marcado, né? Viu aí? Então, por isso que essas marcações nessas representações, elas são importantes. Por que que eles são os mais valiosos? Olha aqui, nós dividimos aqui em bloco, né? Aqui ficou um bloco, aqui ficou outro bloco. Então, a galera que está aqui na cidade, vamos chamar isso aqui cidade G, para ir para a cidade A, vai ter que passar por D. A galera que está desse lado aqui, se quiser visitar seus parentes da cidade E, vai ter que passar por D. Né? Imagina aí, você está vindo de Montes Claros. E aí você quer ir para Jaíba. Logo você vai passar por Janaúba. Então, a galera que vem de Montes Claros, obrigatoriamente, né? Nem sei se tem outro caminho, desvio aí. Então, é uma hipótese que eu estou fazendo aqui, né? Você tem que passar por Jaíba, né? Ah, o pessoal está vindo de Montes Claros, eu estou aqui. Eu estou aqui em Montes Claros, eu quero ir lá para Nova Porteirinha. Então, eu vou ter que passar em Janaúba para ir para Nova Porteirinha. Então, o que vai acontecer? Então, ponto D e ponto G, eles são importantes, porque, olha, essas ligações teriam que passar por G e passar por D. Isso aqui é verdade. Os pontos A, C e E são lugares periféricos. O que é periferia? Né? Aí nós podemos imaginar, como nós estudamos isso nas nossas primeiras aulas, nós estudamos um pouquinho de urbanização, então periferia vai estar ligado com área marginalizada, área mais lateralizada, área mais afastada. Opa, afastada, que está fora dos centros, né? Então aqui está falando os pontos A, C e E são lugares periféricos. Os pontos A, C e E estão o quê? Estão afastados, né, dos pontos principais, né, ou dos demais pontos. Então eles estão como se fosse aqui uma área de periferia, uma área mais afastada, tá? Vamos colocar nesse sentido, ok? Para se locomover para qualquer lugar, deve-se passar pela área central. Então, verdade. Então, por mais, olha, por mais que a gente
o cara colocou aqui na primeira, né? Daria para a gente matar logo de cara. Então, o nosso gabarito nessa questão aqui vai ser a letra A, né? A exceção. Trata-se de um esquema de regiões insalubres. Não dá para mim saber se isso aqui é salubre ou se não é, né? Então, quando você se depara com essas situações, o que é que você faz? Para, pensa, salta, vai para as próximas, vai fazendo por dedução. Tranquilo aí? Olha o tanto de rabisco que nós fizemos aí. É de jeito que eu gosto de fazer prova, tá? Tem que rabiscar mesmo para você achar aqui, porque na verdade são questões que um pouco de raciocínio lógico, né? Mais uma aqui, vamos lá. Nós temos aqui, primeiro passo, né? Introdução, observe a figura para responder a questão 33. Na figura 33, nós temos aqui uma área florestal, né? A própria pergunta já está nos dando a dica, né? Aqui nós vamos ter um símbolo que representa a infiltração no solo, que é esse aqui, e um outro símbolo que é o escoamento da linha de água, né? Percebe-se que este escoamento está representado por essa seta vermelha aqui. Aí eu já posso fazer uma analogia, né, em cima do meu esquema, né? Então aqui, na área florestal, eu vou perceber que a infiltração no solo ela é maior, né? Fica em torno de 80% a 90%. Olha que eu não sei nada disso aqui. Eu estou aqui interpretando os dados que a própria prova me deu, né? Sei também que a infiltração, ou melhor, o escoamento dessa água, se a água entra muito no solo, logo o que sobra vai ser muito pouco, né? Para escoamento, né? Então eu fiz a leitura do meu perfil esquemático de uma área florestal. Vamos para a letra B. Área residencial. A própria questão já está falando que isso aqui é uma área residencial com poucas residências, né? Nós temos que respeitar essa informação aqui. A área residencial qualquer uma é a mesma coisa, não, né? Lógico que não. Aqui nós vamos ter um índice de infiltração no solo menor, né? 50% a 60%. A escoação de água aqui já vai ficar entre 40% a 50%. Aqui nós já vamos ter uma alteração nesse espaço, né? Construção aqui de poucas casas, mas nós temos, né? Percebe-se então que a água ela vai escoar um pouquinho mais. Aí nós podemos já fazer essa comparação aqui, ó. Esses dados aqui eles são diferentes, né? Você vê aqui. Então, entre esses dois perfis aqui, a água escoa mais nesse do que nesse, né? A água entra mais no solo nesse do que desse. Bacana? Então vamos para o próximo lá. Letra C, área urbana. Aqui nós vamos ter um esquema. Nesse esquema nós vamos perceber que existe, aqui já está falando que é uma área urbana. Nós vamos perceber que são os mesmos elementos, né, que vão estar dando. Nós vamos perceber que a água consegue infiltrar muito pouco no solo aqui, de 0 a 10%. E ela vai ter um poder de escoamento bem maior, algo em torno de 90% a 100%, né? Eu vou perceber que aqui também eu não tenho o quê? Eu não vou ter a área verde aqui, porque todo esse espaço ele foi o quê? Transformado, né? A área urbana ela tem um pouco processo de arborização, muito pouca área verde, né? Grande parte dessa área ela está o quê? Asfaltada, cimentificada, etc. Toda transformada pelo homem para atender às suas necessidades e sua ganância também, tá? Vale a pena a gente salientar nisso. Então, galera, é o seguinte. O que nós podemos tirar aqui, então, antes de ir para as questões, né? Então, o que eu posso perceber? Quanto mais verde a área for, maior vai ser a infiltração no solo, porque a área verde ela vai reter essa água vai entrar no solo, e menos escoamento eu vou ter. Então, quanto menos escoamento eu tiver, menor vai ser o processo de lixiviação, que é uma agressão ambiental que ocorre no solo, tá? Então, a partir do momento que o homem foi transformando o espaço, a água ela deixa de entrar no solo e aumenta o processo de escoação. Então, quando a área ela foi totalmente transformada, pouco índice de água entra no solo e grande parte fica escoando. É por isso que essas grandes cidades aí, São Paulo, por exemplo, quando tem uma chuva um pouco mais forte, a cidade fica toda embaixo d'água, né? Essa água vai escoar para onde? Ela não vai entrar no solo. Asfalto, cimento para tudo quanto é canto, né?
Sistema de saneamento básico não vai dar conta, né? E por aí vai, ok? Então tá, de posse dessas informações, vou pagar aqui para descer aqui o nosso esqueminha para a gente tentar resolver isso aí. Ok? Até aí tá bacana, né? A informação aqui, ó, disponível, né? Bloco, etc e tal. Tem as informações, o código. Solo, entenda esse problema. Então, aqui, logo nós podemos fazer um link, né? Solo, entenda esse problema. Então, ele está levando aqui para um problema ambiental, né? Nós temos que ter essa visão. Por isso que essas informações, muitas das vezes, passam despercebida e a gente nem leva em conta, né? E isso aqui nos dá praticamente o rumo da resposta que o examinador criou aqui para a gente poder responder, tá? Então, vamos lá. Questão 33. Questão 33. Aqui. Tá. Considerando a figura, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a questão errada, né? Na área residencial, a infiltração é maior do que na área urbana. Na área residencial, a infiltração é maior do que na área urbana. Área residencial e área urbana. A infiltração é verdade? É verdade. A infiltração na área residencial é maior que na área urbana. Tá aqui, a área residencial e a área urbana. A água entra mais aqui no solo, fica em torno de 50 a 60 do que nessa região. A impermeabilização do solo atinge maior proporção na área urbana. O que é impermeabilização? Impermeabilizar, gente, é aquilo que não consegue entrar. Fica, por exemplo, se você... Vou te dar um exemplo aqui. Se nós asfaltar a cidade de Janaúba todinha, todas as ruas, e não tiver um escoamento dessa água vai conseguir ir para algum lugar? Não vai, né? Então essa água ela vai ter um pouco índice de impermeabilidade no solo, né? Então aqui ele fala que a impermeabilização do solo atinge maior proporção na área urbana. Então vamos aqui, a área urbana, você vai perceber que a água ela não consegue, né, fica em torno entre 90% a 100% de água que não consegue entrar dentro do solo, né? Apenas 10% dessa água consegue entrar dentro do solo, né? Então, logo a questão está correta, tá? Na área florestal, que é esta área aqui, as coníferas constituem barreiras impedidoras da infiltração. Aqui está falando, as coníferas aqui são essas árvores, tá? Essas árvores aqui. Aqui está falando que as árvores são responsáveis para que a água ela não entre no solo. Que isso não é isso é na verdade é o oposto, né? Na verdade a informação está trocada. Quanto maior a arvorizada tiver nesse esquema, maior vai ser a retenção de água e essa água não vai correr, ela vai ficar retida aqui, ó, entre a vegetação. E essa água vai para onde? Ela vai abastecer os lençóis freáticos, tá? Então, nosso gabarito aqui vai ser C de bola, ok? Sem medo aí. Na área florestal, as coníferas, que são as árvores, constituem uma barreira impeditoras, né, da infiltração. Mentira, né? Na verdade, elas ajudam a reter essa água para que essa água fique mais tempo nessa área e possa entrar dentro do solo. Tudo bem? Vamos lá então, vamos caminhar. Questão 34. Acho que é a última essa. Questão 34. Bom, leia o texto a seguir e responda a questão 34. A população mundial cresceu rapidamente, 746 milhões em 1950 para 3,9 bilhões em 2014. A Ásia sozinha hospeda 53% desse quinhão, seguida pela Europa 14% e pela América Latina 13%. As cidades do planeta deverão somar 6 bilhões de habitantes em 2045. Na verdade, nós já passamos esse valor aqui, né? Nós nem chegamos em 2045, nós já temos mais de 7 bilhões de pessoas, né? O que representa países em desenvolvimento diversos. O que apresentará
a países em desenvolvimento diversos desafios para saciar as necessidades como habitação, infraestrutura, transporte, energia e emprego, bem como serviços básicos como educação, saúde, apontou a ONU. Esse aqui tem o esqueminha da informação, de onde foi tirado, né? Esse site aqui, aí fala educação, emprego, notícias, mais da metade da população mundial já vive em áreas urbanas, etc e tal, bacana. Vamos lá então. Tá, questão 34. Assinale a alternativa correta. Ele quer a correta, logo de cara, né? Então ficou até mais fácil aí, considerando os aspectos da população urbana. Há um predomínio da população que trabalha em atividade de setor quaternário. Há um predomínio, então ele está afirmando aqui que a quantidade maior de pessoas trabalha neste setor aqui, ó, que é o setor quaternário. O setor quaternário ele vai ser uma junção do terciário mais o quarto setor, que é o setor tecnológico. Porque, na verdade, o que mais emprega hoje é o setor terciário, que é a prestação de serviços, tá? Então, logo, essa questão está errada, porque não é este setor, é o setor terciário, tá? Então, aqui não tem jeito, aqui tem que saber um pouquinho, tá, sobre noções de economia. Onde é que eu vou saber disso? Para quem assiste jornal, e aí eu falo para vocês, criatura, todo pré-vestibulando, quem quer passar no vestibular, galera, tem que assistir jornal. Não tem outro caminho. Constantemente eu vejo isso nos jornais falando, o setor que mais está empregando no Brasil é o setor terciário, que é o setor de prestação de serviço, é o setor que mais emprega, a economia depende do setor terciário. Né? Então eu não estou falando aqueles jornais sensacionalistas, né? Tipo da Atena, é o bandido, correu para cá, filma ali. Não tem nada disso, estou falando de coisas grandiosas, né? Voz do Brasil, uma coisa maravilhosa. Eu estou falando aqui, é claro que essa fala minha é para quem quer passar no vestibular, evidentemente, né? Eu não estou falando aqui para quem quer curtir uma musiquinha da torre, não sei na onde. Eu estou falando aqui de informação para agregar conhecimento, tá? Voz do Brasil é excelente para você ficar por dentro de quase tudo do nosso país. Nós vamos ter uma parte do jornal hoje em dia. Quem tiver acesso à televisão por assinatura, aí todos os telejornais, a CNN, maravilha, na internet, no YouTube, gratuitamente, tá? Então, assim, coisas aí que dá para você compilar. Jornal Econômico, entra no site Jornal Econômico para você ter uma noção de economia sobre o seu país, o que é. E não tem jeito, isso aqui quando cai essas coisas aqui, isso aqui é leitura, conhecimento geral, né? Claro que a gente trabalha isso aqui quando a gente entra na parte de industrialização, né? Revolução industrial, etc. A gente acaba passando por esses setores aqui, tá? Então isso aqui não é o nosso caso não, vamos lá. População que habita áreas de favelas é resistente às inovações tecnológicas. Ora, é o contrário, né? O pessoal que está marginalizado pelo sistema, eles gostariam de ter recurso tecnológico implantado na sua vida. O problema é que as cidades elas cresceram de tal forma que essas áreas segregadas, nós chamamos de segregação forçada, não chega lá uma certa qualidade de vida para eles. Então eles não têm acesso à tecnologia. Não é porque eles não querem. Desde se nós chegasse aqui numa grande cidade, vamos pegar aqui a cidade do Rio de Janeiro, que tem o maior conjunto de comunidades, de favelas, né, no território brasileiro, falar assim, olha, nós vamos trazer aqui vários equipamentos tecnológicos, nós vamos criar uma revolução tecnológica. Vocês querem? Lógico que eles querem. Né? Eles não são contra, eles não são resistentes, não. O negócio é que não chega para eles, né? Então essa questão está errada por isso aí, tá? Então vamos lá para C. Então, só para efeito de informação, a A está errada e a letra C, a letra B também está errada. Nós estamos agora na letra C. O êxodo rural foi um fator importante para o aumento da população urbana. E aí não tem jeito, né, criatura de Deus? Você tem que saber pelo menos o que é o êxodo rural. Né? Êxodo rural, para quem já estudou um pouquinho sobre Revolução Industrial, nada mais porque quando as fábricas elas migraram para as cidades, elas constituíram ali seu ponto forte nas cidades, o que elas fizeram?
elas tornaram as cidades um polo atrativo, né, de oferta de emprego, de melhores condições de vida. Então houve uma fuga muito grande de quem estava no campo para as cidades. Então esta fuga, esse processo migratório das pessoas saindo da área rural para a área urbana, recebe o nome de êxodo rural. Foi um fator importante para o aumento da população urbana? Foi, né? Que ao sair do campo e indo para as cidades, cresceram de forma assustadora, né? Então, este aí é o nosso gabarito, tá? Vamos ver aqui então por que a letra D está errada. Observe-se que um elevado índice da taxa de natalidade devido às melhorias de sobrevivência. Bom, aqui é uma pegadinha, né? Para quem lê isso aqui, vai falar assim, não, está correto. E é claro, né, no senso comum, fica correto, né? O examinador aqui ele foi perfeito quando ele criou essa questão aqui, ó. Um elevado índice de taxa de natalidade devido às melhorias de sobrevivência. Bom, e aqui eu posso ligar um fator importante no quesito sobrevivência. Eu posso, né, atrelar isso aqui com taxa de expectativa de vida, né? Qualidade de vida. E aí a taxa de expectativa de vida é uma coisa e taxa de natalidade é outra coisa, né? A taxa de natalidade aqui vai estar linkada aqui com o que o texto fala, que é com a questão da saúde, né? Então, por quê? Quanto melhor for, né, a prestação de serviço na área da saúde, maior vai ser a taxa de natalidade, né? Ou seja, as mulheres vão... Nós não temos aqui em Janaúba aquele pessoal ali, aquele posto de saúde que é específico para tratar as mulheres grávidas. Então, para tentar diminuir a taxa de mortalidade infantil, aumentar a taxa de natalidade, ou essa taxa de natalidade pode estar ligada também a outros fatores intrínsecos, né, sociais. Não vou entrar aqui no mérito, o que é, tá? Então, por esse quesito aqui, tá? Mas logo, ele está pedindo a questão correta, vinculada ao texto. Nós temos que lembrar disso, né? Porque ele dá esse comando para a gente aqui, ó. Leia o texto, né? Então, a informação ela tem que estar baseada no texto, ok? Então, como ele está falando de população, ele está falando de fluxo migratório, ele está falando de crescimento nas áreas urbanas, então o êxodo rural vai estar ligado diretamente com a questão do texto. Bacana? Ô, galera, é isso aí, então. Nós passamos aqui, claro, eu quero falar para vocês, é claro que vocês não vão gastar todo esse tempo para resolver 5 questões de geografia. Nós passamos aqui nos mínimos detalhes, olhando, aí se tiver com dúvida, você volta o vídeo, vê novamente, vê as estratégias, você vê que a gente tem que marcar, tem que riscar, tem que ligar as ideias. É desta forma que a gente vai respondendo as questões. Eu acredito que é uma boa estratégia, tá, para quem quer... se preparar com mais afinco para a prova do país do ano que vem, que a prova não vai acontecer esse ano, né? Parece que está jogada aí, prevista, né, para o ano que vem. Então é uma estratégia boa para você ampliar os seus estudos. Bacana? Depois nós vamos fazer aí as provas do país de 2018, 2017, assim, numa tabela regressiva aí, tá? Só sobrando um tempinho, com maior satisfação a gente vai fazer para vocês. Bacana? Um abraço carinhoso, bons estudos. Foco aí nos estudos, porque vai dar certo se Deus quiser. Um abraço a todos, fique com Deus.